Professor, tudo bem? Estou aqui. Oi, tudo Beleza. bem? Então, bora começar. A gravação começou aí. A gente começa formalmente a nossa segunda aula, né? A aula da Agenda 2. Então, sejam todos bem-vindos, nossos queridos alunos, também nossos parceiros aí, professores que estão online com a gente, Alexandra, Everton, não? Também está online hoje. Se algum aluno aí de repente não estiver vendo o nome do seu professor, fique tranquilo. Aqui é a aula do módulo 3 mesmo, né? Nós, professores do módulo 3, estamos aí num formato de revezamento, então os professores aí estão, os alunos são sempre bem-vindos aqui, de todos os professores do módulo 3. Tá joia, pessoal? Alexandre, Everton, quer dar um olá aí pro pessoal? Opa, até estou Be- colocando aqui no chat. Pode falar, professora, por favor, primeiro. Não, eu ia falar um oi, boa noite, sejam bem-vindos, né? Vamos começar aí a Agenda 2, né? Esclarecendo as dúvidas, né? E estamos aí. Não sei se tem alguém aí da minha turma, mas beleza. O mesmo cumprimento aí da professora também para todos vocês. É, não sei se também tem alguns alunos aí da minha turma. Espero que sim, né? E o professor João Paulo aí sempre tem encabeçado aí toda essa atividade. A gente está junto no terceiro módulo. Isso vai dar mais força para a gente. E nosso objetivo aí é ajudar vocês aí a conseguirem, né? Ter sucesso aí na prova. E eu até coloquei aí uma provocação aí, coloquei aí no YouTube, uma reportagem que tem uma reportagem do YouTube, é uma pesquisa que fizeram, né? Que a IA tem prejudicado um pouco o desempenho das notas dos alunos. Então, a gente tem muita IA nas nossas atividades, mas a gente precisa também se esforçar para ter uma boa avaliação, aprender o conteúdo. E tô animado aí para mais esse semestre aí. Obrigado. É isso aí, tem que saber usar a IA com sabedoria, né? Exatamente. Então, bora lá, vamos começar a nossa programação aí para a Agenda 2. A gente vai dar recadinhos, dúvidas e conta com a participação de todos os alunos aí. A Agenda 2 tem como tema, então, sistemas e segurança da informação, né? É um dos temas mais importantes que nós temos aí quando a gente fala de informação, né? Quando a gente pensa numa empresa como toda a informação, é um dos recursos mais importantes que a empresa pode ter é a informação. Ajuda na tomada de decisão, ajuda no planejamento, ajuda na reorganização da empresa. Então, ter informação, informação correta, informação mais rápida, ter conhecimento, know-how, isso ajuda a empresa a estar na frente do seu mercado. Então, ó, antes de começar o tema mesmo da agenda, né, alguns avisos importantes. As nossas aulas, né, são sempre nos mesmos links. É claro que vocês que já estão conectados aqui, vocês sabem disso, mas quem estiver assistindo a gravação da aula, né, vai estar lá no quadro de avisos. É o mesmo link toda semana, dá para deixar salvo aí, no navegador, dá para deixar salvo o link num arquivo, mas a gente sempre disponibiliza para vocês, principalmente pelo quadro de avisos, tá bom? É, um recado importante da secretaria, ó. Prezados alunos, informamos que o sistema está aberto para envio de documentos referentes à guarda religiosa e condições especiais de estudos, tá? Então, que você que se enquadra nessa situação precisa enviar os documentos. Acho que a coordenação mandou um aviso desse para vocês, tá lá no quadro de avisos, né? Então, deem uma atenção especial, se for o caso aí para cada um de vocês, tá bom? Exatamente. Só lembrando que eu tenho um aluno aqui perguntando no ambiente virtual, né, sobre o link das reuniões. O link é sempre o mesmo. Então, aquele que a gente postou inicialmente é sempre o mesmo link que a gente O utiliza quadro de aí avisos, né? para isso, no quadro de avisos, tá? Então, vocês estão entrando hoje com o link. Na semana que vem, pode usar o mesmo link que ele vai acessar a aula nova, a mesma aula, né? A mesma não, né? A outra agenda, mas Mas é a mesma reunião. a nossa mesma reunião, a nossa sala de aula. Isso aí. Sempre na quinta-feira, mesmo horário, Mesmo bate-horário. mesmo bate-horário. Então vamos lá. O Agora horário de entrando. pesquisa é 18h30 ou 18h45, professor?
A Márcia gente perguntando. abre 18h45 para começar aí 5 para 7, 7 horas no máximo, tá? É uns minutinhos ali para todo mundo chegar, para a gente se organizar. Eu costumo abrir a sala aí às 18h45, tá bom? Boa noite, Para eu me reorganizar, professores. porque eu parei de trabalhar para fazer aula a partir das 18h30. Não, o horário é 18h45. Se você chegar às 19 ali, vai estar bem no comecinho, tá? Tá Boa bom, noite, obrigada. professores. Boa noite, colegas. Boa Boa Só noite. noite. uma dúvida. Eu já fiz, é o Carlos, tá, que tá falando. Eu já fiz o envio do documento de guarda religiosa. Eu preciso ele enviar novamente, porque acredito eu que ele seja único, né? Você pega com o pastor da igreja, ele não há necessidade de ficar renovando. Ô, Carlos, você está dizendo que já enviou no semestre anterior, é isso? Sim, eu já tive que colocar ele dentro do sistema. Eu e minha Tá. esposa, né? Eu e minha esposa Vamos fazer Daniela. assim, ó, só para garantir, envia o mesmo documento, mas envia novamente. Não precisa de pedir um documento novo, nem um documento renovado lá na sua igreja, tá? Mas envia novamente o mesmo documento, só para ter essa garantia. Perfeito, pode É, enviar diretamente para vocês? eu Eu tive um acho. caso desse aí que a Não. Lídia comentou, que envia não, lá no sistema mesmo. É bom Lá enviar, pra- porque foi troca de módulo, né? Ah, Isso. sim, porque no sistema consta que eu e minha esposa nós já colocamos, mas qualquer coisa a gente encaminha diretamente para a Lídia para evitar ruído. Eu acho que lá em informações acadêmicas você tem um lugar específico para enviar, não é? Essa é Tem lá uma... em informações acadêmicas. Isso. Você vai acessar lá no seu espaço, né, no menu lateral esquerdo, vai ter lá informações acadêmicas e aí deve ter um local específico lá. Eu não consigo ver porque o meu perfil não é de aluno, mas você vai ter ali um lugar específico para você enviar, tá? Eu entrei aqui no Informações Acadêmicas, aqui não consta, tá? Ele Estranho. não consta dentro do Informações Acadêmicas. Eu sei que a gente coloca no cadastro, né, na secretaria, quando a gente entra para envio de documentação, Uhum. a gente anexa o documento de guarda religiosa, né? Tá. Eu vou te pedir a gentileza para tirar essa dúvida com a Lid, então, o local correto de envio, porque eles passaram só esse recado para a gente pedindo para que lembrassem vocês de enviar. É porque a gente Perfeito. também não tem aonde enviar. Se você enviar para a gente não vai ter onde colocar. Tudo bem, então. Eu converso com a Lídia depois, então. Tá, joia. Muito obrigado. De Pessoal, nada. mais alguma dúvida aí sobre questões gerais de funcionamento, ambiente virtual, datas? Não, o que fala nessa, viu, João Paulo, professor? Aqui ela mandou um aviso para os alunos e copiou para a gente. Ela fala assim, Uhum. ó, deve ser enviado por meio da página de envio de documentos acadêmicos disponível no AVA. Tá. Então Então, não não é sei. informações Então, acadêmicas. Então, provavelmente no é, mesmo local ali, meu espaço, no menu do aluno, deve ter alguma coisa da secretaria para envio de documento. eu É vou que o Isso copiar nosso aqui e mesmo. colocar perfil é no chat, tá? diferente. Isso, Vou perfeito. colocar o aviso no chat aqui só para você vai continuando aí, para a gente Só poder. para acrescentar, como vocês estão também no terceiro módulo, né? Então é bom ver se não está faltando nenhuma documentação também para estar enviando, né? Às vezes histórico, escolar, alguma coisa desse sentido, porque quando vocês terminam um módulo, né, vem muitas mensagens para a gente sobre o diploma, né? O certificado de conclusão de curso. E aí ele demora um tempinho para ser disponibilizado realmente, só que se você tem alguma pendência de entrega de documento, aí acaba que você tem que resolver primeiro essa pendência para depois estar baixando o diploma, né? Para que eles possam estar disponibilizando aí esse certificado. Então, aproveita, né? Já que a gente está falando aí de envio de documentação, dá uma olhadinha se não está faltando nenhum documento e posta lá no ambiente virtual também, tá bom? Eu tenho até uma documentação que está dando erro, que é o histórico do ensino médio. Eu fiz os passos para poder puxar o histórico do ensino médio e mesmo eu postando, ele consta como erro. Depois eu vou conversar com a Lídia também sobre isso. Ok, perfeito. Quem é seu professor aqui desse? Sou eu, não? É o Everton?
Ah, professor, eu vou falar para você que infelizmente eu não sei. Não, tá, tenta depois descobrir, não, porque você pode falar com o professor depois, mandando mensagens, até para, né, No correio não técnico. estender, até para não estender aqui na aula, para você também no assunto, né, ter o particular. Depois vê no Correio Tech lá, Carlos. Eu É não a sei se professora é. Alexandra. Ah, então tá bom. Então tá bom. Lá em casa, então, né? Fechou, fechou. Beleza. Então tá bom. Você vai continuar, professor João Paulo? Ele desconectou, só um minutinho, que eu acho que caiu a energia lá da casa dele. Boa noite, professora. Boa noite. Sou o Erivaldo, sou da cidade de Boa- Franca. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, sabe? Assim, não estou conseguindo acompanhar essas duas primeiras aulas que tivemos da Agenda 1 e 2. Não sei se está tendo uma falta de comunicação, porque antes vinha no e-mail da gente o link, né? E aí hoje que eu Sim. consegui achar o link. Então, mas esse mesmo link você vai usar todas as vezes agora. Já salva ele, Ah, tá. tá bom? Aí não tem. E, E a aula passada ficou gravada. então, essa Isso. aula passada ela foi gravada onde? Assim, tem algum lugar específico? Eu não. A gente sempre posta no quadro de avisos. Ah, sim. Dizer mais aí sobre o certificado, alguma coisa, o documento estiver faltando, onde que a gente vê isso? Apesar que até hoje nunca ninguém alertou isso, não. Geralmente a documentação que solicita-se é o histórico escolar, né? Ah, não, então tá isso, tá certo. Então, a senhora. Aí, quando você fez a matrícula, no curso, eles solicitaram, né? Acho que alguns documentos, Sim, sim, né? sim. Não, foi São, preenchido depois. Tudo que são foi esses solicitado. documentos. Ah, não, não, então tá bom. É que às vezes tem gente que faz a matrícula, mas ainda fica devendo algum documento, às vezes não consegue, né? Por exemplo, o histórico mesmo, que é muito comum, às vezes não consegue, com a escola, né? Anterior, o histórico, não consegue baixar, então acaba faltando, né? Esse documento que é importante para depois estar disponibilizando o certificado, né? Ah, sim. Então tá, muito obrigado, senhora. Vou aguardar aqui, vou continuar na aula aqui. Oi, Beleza. pessoal, consegui voltar, minha Oi, energia caiu professor. aqui, Sério? voltou aqui. Deu um pico de energia, caiu, achei que a Nossa. internet não Mas a fosse gente voltar, mas estava voltou. tava falando sobre documentação aqui. Tava aqui falando com os alunos. Beleza. Pode continuar, professor. Beleza, foram resolvidas as dúvidas aí? A gente continua aqui agora no Sim. tema da aula Sim. mesmo? Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo, gente? Então, Acho bora que lá. Eu gostaria de falar com o professor Everton. Tudo bem? Como é que você tá? Você quer falar comigo? Quer mandar mensagem para mim? É melhor aqui? Não, assim, na verdade, professor, eu já mandei várias mensagens e eu não tive o retorno, porque assim, o Você senhor mandou passou pelo lá como AVA, eu não? não tive. Sim, mandei, já mandei pelo AVA, Eu não e não tive tenho, o retorno ainda. eu não tenho nenhuma mensagem aqui para responder, então vamos tentar. Vai mandando aqui pelo chat, pra gente continuar, só pra gente continuar. Vai falando Você consegue acessar o chat? É porque eu não estou em casa, né? Estou chegando, eu vou Tá, demorar a chegar porque um eu não. pouco. Não, tudo bem, eu não tenho nenhuma mensagem aqui para responder, então vamos ver. Deixa eu ver aqui. Mas É, pode então, falar, se for assim, alguma dúvida aí, a gente ajuda junto aqui. Deixa eu ver aqui, ó. sim, porque na verdade. Na verdade, na primeira agenda, eu fiz todas as minhas atividades, está constando lá que eu não fiz. Ó, todas as atividades da Agenda 1 estão todas corrigidas.
Ó, eu tô vendo aqui que mas tem a uma minha, mensagem. eu fiz ela, mas está constando que eu não fiz. Tá. Que Então faz o atividade que seguinte. você fez? Você fez o fichário e o fórum na agenda 1? Exato. Daí eu acabei mandando até no bloco de nota para mim ver se consegue ver lá para adquirir a nota. Então, ó, no bloco de notas não é o local correto para enviar atividade, tá? Então, se a gente pede, por exemplo, Mas atividade do fichário, você tem que enviar no fichário. Se pede no fórum, tem que ser no fórum. Aí, para eu ajudar a sei. resolver essa questão, o que a gente vai te pedir, ó? Tira um print da sua atividade e manda no Correio Tech lá para o professor dar uma conferida, tá? Que aí o Everton depois dá uma conferidinha para você, ver se tá tudo ok. Eu Ó, acredito que deixa eu. sim, porque eu faço Neuci, dá uma atividade. olhada, dá uma olhada. Ó, eu tô vendo aqui, a tua mensagem eu vi aqui que eu respondi que estava lá. Eu entrei aqui na Ah, atividades formativas, o fichário tá que você fez, tá? Tá aqui que feito. Então, dá uma olhada lá. Se você tiver conseguir aí durante a aula, dá uma olhada lá. Dá uma olhada porque tá aqui. O sim, fichário. o fichário tá, mas o fórum tá escrito lá que eu não fiz. E eu fiz ele. Deixa eu ver aqui. E você fez no fórum mesmo e não tá, é isso? Não tá, para mim assim apareceu, né, enviada com sucesso, mas aí no dia que o senhor corrigiu, aí falar que não está lá. Tá, eu Aí vou dar eu uma não olhada entendi aqui. mais. Não, fica tranquila. Eu vou falando com você. Você tá tendo acesso ao chat? Sim, Tá, eu vou dar uma olhada aqui no fórum de novo. Fica tranquila, não esquenta a cabeça. Se tiver lá, eu vou retificar. Não, os professores sabem que a gente está aqui, está no AVA. Pode ser que você tenha feito em outro lugar e não caiu no sistema no fórum. Fica tranquila, tá bom? Eu sei. vou te falar já. Pode ficar tranquilo. Se alguém mais também for meu aluno aí, vai mandando mensagem no chat ou no AVA. Mas a tua Ah, mensagem aqui no AVA eu respondi, tá? Depois você dá uma olhada. tá, Fica não consegui tranquila. ver. Não, por favor, pode É, continuar, professor. Pode falar, Não, querido. e obrigada. essa verificação aí é importante, tá, Everton? Todos os alunos que estão aí vendo, assistindo a gente, Sim, sim. confiram sempre suas atividades, tá? O lançamento lá na formativa, ele é feito manualmente. Então a gente pode errar, não, Exatamente. não é uma máquina, Pode. não é um computador fazendo. Não. Então, de repente, a gente tem alunos com o Eu mesmo entendo. nome, a gente se confunde ali. Então, sempre façam essa verificação, esse acompanhamento. E se surgir alguma divergência, só manda um correio tech para a gente. E aí, quando for o caso de fórum, de debate, já manda o correio tech com um print da sua postagem, da sua participação, porque aí já fica mais fácil para a gente já identificar e resolver o problema, tá bom? Isso vale para todos, não é Facilita só bastante. não é só para o Minha caso filha, obrigada. da aluna que está falando aí, mas para todo mundo, tá? Deu algum probleminha? Manda correio tech, manda o print, faça, professor, eu fiz, talvez tenha errado aí na hora de lançar, dá uma verificadinha para mim, porque infelizmente pode acontecer. A gente gostaria que fosse automático. A gente fizesse a correção lá no fichário, lá no fórum, e a nota já entrasse para vocês na formativa. Mas infelizmente é um processo manual. Então, se puderem, sempre confiram. Deu divergência, fala com a gente que a gente resolve. Nosso objetivo aqui é ter o maior número de alunos concluindo esse curso com as melhores notas possíveis, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. O, Obrigado, Nelson. o Erivaldo tem uma pergunta? Tá com a mãozinha É, eu não tô, levantada? eu não tô conseguindo acessar o chat, não sei se é impressão minha. Parece assim, as pessoas estão em outra coisa externa, coisa do tipo, assim. Não, Então tá. inclusive você colocou aqui uma mensagem, tá escrito, não consigo acessar o chat. Até a Ah, professora Joyce respondeu aqui que você estava no chat. Esse Esse é o recadinho chat. é só um ah, recado para falar que tem pessoas internas e externas da instituição, tá? Mas está acessando normal. Tá normal aqui, sim. Você já está tá nele. bom? Ah, então tá. Não sei como é que tira a mãozinha aqui agora. A mão. Tá, tira. Deixa eu ver. É só Pronto. Tirei aqui. desmarcar ou Aí, levantar saiu. lá em cima aí. Fica de Aí, novo no saiu a Mas a lugar. gente mãozinha. eu acesso o fim o dia inteiro e não sei mexer isso aqui direito. Ah, então Ah, tá. mas É, aí. Obrigado. sofrimento. Acontece, acontece. A gente também se atrapalha às vezes aqui. É. Então vamos lá. Vamos entrar para dentro do assunto dessa agenda, né? E um primeiro ponto importante que tinha nessa agenda aí é falando sobre sistemas tecnológicos. Nós temos vários tipos de sistemas que servem, né, que ajudam as empresas, as organizações a se estruturar. Oh, peraí que eu estou com eco aqui.
Cadê o áudio disso? Áudio. Tá te ouvindo bem. Vamos lá. Beleza. Então, as empresas elas se utilizam de inúmeros sistemas, né, que ajudam elas a se organizar, a planejar, a fazer as coisas, né, a tomar decisão. Então, ter sistemas hoje é fundamental. Gerenciar a informação é fundamental. E aí nós temos É. sistemas que organizam a empresa como um todo, como por exemplo o caso do ERP, né? Que é um sistema integrado que trabalha as várias áreas da empresa, que cruza as informações de todas essas áreas, que ajuda na tomada de decisão. Então o gestor, quando ele pensa se ele vai comprar mais matéria-prima, se ele vai comprar mais estoque de produto para vender, ele está olhando o fluxo de venda, ele está olhando o quanto ele tem de dinheiro, o quanto ele vai ter que pagar no mês que vem, a previsão de recebimento dele para os próximos períodos. Então, todas as informações de vendas, informações do setor fiscal, informações de estoque, informação da produção, tudo isso se cruza, dando um certo apoio, né, para a tomada de decisão, dando um pouco de estrutura ali, de informações reais, para que ele possa tomar uma decisão que seja boa para a empresa. Então, ter um Exato. sistema integrado é importantíssimo. É um sistema, né, João? O ERP, ele, vamos dizer que ele conecta, em vez da empresa, né, ter um sistema para vendas, um sistema para RH, um sistema para finanças, é um sistema que conecta todos os departamentos, vamos dizer assim, né? É um software que conecta desde do setor do quanto a empresa está vendendo, né? Quanto que ela tem que comprar de material, de matéria-prima, pessoas que ela vai precisar, né? Então, ela acaba auxiliando, vamos dizer assim, os gestores a ter uma visão melhor, como o João falou, né? Ter dados para tomada de decisão. É isso aí. E esses sistemas, eles estão aí, de certa forma, disponíveis ou integrados, por exemplo, na internet, né? Ou então eles têm armazenamentos de dados ou disponibilidade de dados por meio da internet, por meio de aplicativo. Então, de repente, o gestor ele está fora da empresa, ele tem acesso à informação num tablet, no celular. Então, são sistemas que nutrem, né, que munem a empresa com muitas informações. E desde a pequena até uma empresa grande, elas utilizam sistemas informatizados, elas utilizam a internet, elas utilizam computação em nuvem, né, para que possa gerenciar seu negócio ou administrar o seu negócio. As empresas têm arquivos, né? Elas guardam, elas compartilham, elas analisam arquivos, tudo isso, então, de uma certa forma, cria esse sistema de informações, né, de diversas fontes que uma empresa precisa ter para tomar decisão, para poder funcionar, para poder existir. Hoje já não tem como mais uma empresa funcionar com aquele caderninho de notas, né? Vai lá anotando, o fulano comprou R$ 100, o ciclano comprou, o outro veio e pagou. Não tem como uma empresa existir nos dias de hoje com um caderninho de anotação. Ela precisa ter informações, ela precisa se utilizar da internet, das redes sociais, da computação em nuvem, do compartilhamento de dados. Tudo isso faz com que a empresa se mantenha viva, né, dentro de um mercado concorrente bem forte ou então de um mercado bem agressivo ali, né? A gente está vendo a China invadindo o Brasil com vários tipos de produtos, equipamentos, veículos. Então, cada vez mais é importante ter essa gestão da informação na mão do empresário, né? Só para falar aqui um pouquinho, a gente estava falando de IA no início da aula, né? Falando do uso dessa ferramenta, e já relacionando aí com a aula, né? Então, a gente tem, por exemplo, a intranet, que deixa de ser uma internet, né? Um canal interno da empresa, uma comunicação interna na empresa. E hoje, né, as empresas também possuem suas próprias inteligências artificiais, a sua própria IA, né? Então é uma coisa assim que a gente tem que, né, conhecer, ter noção, né? Porque, por exemplo, como tem muitos dados que são muitas informações que elas não podem ser compartilhadas, né, livremente. Eu não posso jogar, por exemplo, na internet, na IA da internet, né? Então a própria empresa acaba tendo os seus próprios canais, a sua própria IA, né, que
que centraliza aí essas informações que são importantes, né, para que não seja repassada aí no, né, porque caiu na internet se alastra, né? Então a empresa ela tem que ter essa comunicação interna, né, mais restrita, protegida, né, que acaba sendo mais acessível só para os funcionários que estão autorizados a utilizar. É isso aí. Pessoal, quem trabalha aí? Todo mundo trabalha? Tem um sistema de informação na empresa que trabalha? Utiliza algum sistema integrado lá? Eu sou investigador de polícia, eu trabalho no setor de crime cibernético. Eu quero dizer aí que alimenta a inteligência artificial, principalmente aí, tudo que você joga ali, né? Ela vai ser usada, aquela informação sua, para ela se fazer em outras funções, né? Em outras respostas, eu vou usar arquivos que a pessoa enviou, né? Então é muito importante não ter a sua própria inteligência artificial em cada empresa. Exatamente. Isso aí. E ainda tem aquela questão da lei de proteção de dados, né? As empresas precisam tomar cuidado Exatamente. com isso daí também. Que Dados já sensíveis, puxa aí, né? né? Que já puxa aí o segundo tema, né? A questão da segurança da informação. Então, a lei de proteção de dados está justamente preocupada com isso. Poxa, será que as informações que a minha empresa tem, elas podem ser públicas ou não? Eu tenho informação dos meus clientes, documentos pessoais, endereço, e-mail, telefone, tenho várias informações no cadastro. Será que eu posso divulgar essas informações? Será que essas informações podem vazar, né? A gente tem aí um aluno que trabalha aí na área de tecnologia da informação, né, na parte de crime cibernético. Poxa, o roubo de dados talvez seja algo constante que aconteça aí na área, né? Será que isso é responsabilidade da empresa? Então, a empresa precisa se preocupar com isso. Desde daquela questão de segurança de dados físicos, né? Como, por exemplo, a fragmentação de papel, como também a questão de proteção de dados virtuais, online, de documentos virtuais, né? Poxa, eu tenho um banco Sim. de dados, mas eu também tenho papéis que eu preciso tomar cuidado, não posso descartar, ou tenho que descartar da maneira correta, né? Criptografar, né? Treinar muitas vezes os funcionários, né? Para hoje em dia, hoje eu estava até comentando com alguns alunos, né? Porque não sei por que, né? Veio aí no e-mail institucional de alguns falando de links suspeitos, né? Que para não clicar. Sim. Então, às vezes a gente recebe, né? Esses links suspeitos, e-mails falsos, né? Então, às vezes isso também é uma forma de proteger a informação da empresa, né? Então, treinar os funcionários para que eles não acabem, né, clicando, colocando, né, dados aí que possam ser compartilhados e, né, com quem não se deve, vamos dizer assim, né? E entra aí nessa política interna de segurança também, né? Então, do que não se deve fazer e o que se deve fazer dentro da empresa em relação à segurança das informações. Isso aí. Dúvidas, pessoal, sobre esse tema? Pedro, tá com a mão levantada? Isso. Aqui na empresa nós temos constantemente, recebemos vídeos, né, a respeito de segurança digital. Inclusive, ultimamente nós recebemos, no caso, como a professora falou, né, de falsos e-mails, falsos sites, que eles usam que chama de phishing, né, que é para Isso. pegar a pessoa, buscar dados. Então, nós constantemente aqui na empresa a gente tem recebido vários vídeos a respeito dessas situações e a gente faz sempre um treinamentozinho básico, onde a gente tem as instruções que a gente recebe do pessoal responsável pelo departamento para justamente evitar, né? E aí a gente foi aberto um canal direto, quando recebêssemos e-mail suspeito, era para já enviar de imediato, né,
para esse departamento. Isso aí. O cuidado com a informação é importantíssimo, né? Até tem aqui, ó, um lembrete, a informação dos ativos mais valiosos da empresa. Então, se você trabalha numa empresa e você tem acesso a informações, toma cuidado. Toma cuidado porque pode até ser perigoso. Pessoal, alguma dúvida sobre os assuntos da agenda? Querem perguntar alguma coisa? Nessa agenda nós temos duas atividades, né? A atividade do fichário e a atividade do debate. Essas atividades estão abertas ainda, né? Até segunda-feira ao meio-dia. Vocês já fizeram essas atividades? Vocês estão com dúvidas? Precisam de ajuda? Tá tranquilo? Fala pra gente como é que é. Só para, né, ó, o fichário 1, gente, né, não sei se vocês chegaram a ver, é um estudo de caso, né? Então, procurem analisar o caso, identificar os problemas e não esquecer de relacionar com o caso em questão, porque às vezes, como a gente estava falando no início, né, o professor Everton comentou, a gente está usando muito a IA. E às vezes você coloca lá para ela definir um conceito, alguma coisa, mas se esquece que você tem que relacionar com um estudo de caso, tá? Então, Verdade. isso é importante nessa atividade aí. Então, responder e relacionar ao caso dessa empresa, né, Tecnogest, a explicação, tá? E a gente teve aí, até bom, para a gente estar começando o curso agora, esse último semestre, a gente teve todas as turmas do terceiro módulo, muitos alunos não conseguiram ser aprovados na primeira prova, né? Foi um índice alto, pelo menos eu vi, a gente comentou aqui, então eu acho que o terceiro módulo pensa muito nisso, né? Quanto mais você criar, mais você pensar aí, mais você vai ficar preparado aí para a prova. Obrigado. Exatamente. Se forem usar alguma inteligência artificial, usem para auxiliá-los e não para resolver o problema por vocês, tá bom? Isso. E a segunda atividade, né, como o João falou, que é o debate, né? Acho que o debate é sempre importante relembrar, gente, que não é só você postar uma vez, né, e esquecer lá a postagem. A ideia do debate, como é um curso online, assim como o fórum, é o que a gente está fazendo aqui. É como se fosse uma conversa, é como se fosse, né, uma discussão sobre determinado assunto. Então, você colocou lá uma informação, uma pesquisa, né? Procure acessar depois de um tempo novamente o debate, o fórum, para ver se tem alguma outra informação que você pode estar complementando, que você pode estar discutindo, levantando uma outra informação. Não é só colocar concordo, não concordo, né? Tentem, é um espaço colaborativo, né? O debate e o fórum são espaços onde vocês podem colaborar com os colegas. Então, né, no caso desse debate, que a gente tem que refletir, né, sobre a lei de proteção de dados, será que às vezes eu vi alguma reportagem que eu posso estar colocando lá, ou comentando com os meus colegas que eu achei interessante, ou se o meu colega colocou uma informação, falou assim, nossa, eu vi isso também, achei interessante, mas eu acho assim, assado. É como se fosse, né, essa conversa, tá? Não é uma coisa muito, não é para ser engessado, concordo, não concordo, não é, tá, gente? Então, a ideia da atividade do debate, do fórum, é ter esse engajamento de vocês, tá? É como se fosse também uma sala de aula. Isso aí. E falar uma coisa, uma participação só é nota R, hein? E olha lá, duas participações, se não for duas participações boas, é nota R também. Então, façam aí mais de 3 participações para ter nota de B para cima, hein? Combinado? Exato. Mesmo porque isso daí tá no manual do aluno, tá, gente? É. Então, é importante, né, tá fazendo aí ter essa interação.
É isso aí. Ô, Ale, tem um quiz para aula? Ou Tem, não? Tem, né? tem. Agora, como Ah, que eu você faço? conseguiu abrir? Não, É, na verdade é como? assim, né? Você abre, né? Aí a gente pergunta para eles, a gente vê Uhum. aí qual que é a resposta que eles mais, né? A maioria aí Tá. é, Vai e apontar, a clica gente na debate junto aqui. alternativa. Isso. A gente vai Tá bom. fazendo online. Junto aqui. Isso. Deixa eu tentar colocar numa tela cheia. Deixa eu ver. Aí acho que ficou melhor, né? Ficou. Então vai lá, manda bala, Ale. Deixa eu aumentar aqui para mim, que para mim ficou pequenininho. E a idade vai chegando, a gente vai. Ah, melhorou, Jota. Então, ó, eu vou falando, né? E aí vocês falem para gente qual que é a alternativa que vocês julgam ser correta. Qual é uma das principais vantagens dos sistemas de ERP em relação à confiabilidade dos dados organizacionais? Então, alternativa A: eliminam a necessidade de qualquer comprometimento dos funcionários na alimentação do sistema. Alternativa B: permitem que cada setor mantenha seus próprios dados isolados para evitar interferências externas. Alternativa C: substituem automaticamente todos os processos de arquivamento físico por digitalizações por scanner. Ou alternativa D: os dados são verificados e processados em tempo real, garantindo maior precisão para a gestão. Qual dessas respostas melhor se encaixa aí a pergunta? Podem abrir o microfone para falar ou colocar no chat também, tá? Erivaldo, você levantou também a mãozinha, você quer falar alguma coisa? É, a a inteligência artificial melhor para o curso aí de administração, qual que é que os senhores indicam? No caso, Você, eu uso o Copilot, mas tem outras aí qual que é o melhor, sim? Eu também uso o Copilot. Acho que funciona bem. Erivaldo, eu sou de TI também, atuo como analista. É assim, depende muito do tipo de questionamento que você vai levantar para AI. Para IA, no caso, né? Você pode usar tanto o Copilot, tanto o Gemini, você pode usar até o Meta, da própria Meta, mas depende muito como você coloca o seu questionamento, porque todas as IAs, elas são treinadas para agradar aquele que está fazendo o questionamento. A gente pode ver que tem na internet alguns prompts que pedem para tirar as restrições das IAs hoje em dia, mas esses prompts estão começando a cair num tipo de, vou colocar assim, não é bem a palavra que me fugiu, de malha fina das próprias empresas, o que acaba vetando você cortar essas liberações. Por exemplo, uma IA responder de uma maneira mais assertiva, mais seca, mais fria, está sendo cortado, porque devido a, hoje em dia, o grande mal que a gente está tendo em relação a doenças psicossomáticas, está levando as pessoas a falarem com IAs e acabar cometendo, né, suicídio, dentre outras coisas. Então, depende muito do questionamento, como que você vai levantar. Você pode pedir para a IA assumir tipos de persona que vai lhe auxiliar. Por exemplo, eu estou voltando a aprender a programação. Então, eu pedi para a IA, no caso que eu estou utilizando o Gemini, para assumir uma persona de um professor especialista em back-end e front-end. Então, ele vai te responder como um professor responderia, só que ele vai acelerar. Então, de acordo com a maneira que você pergunta, e você vai ditar o ritmo dela. Então, independente da IA que você vai utilizar,
depende de como você vai formular essa pergunta para ela. Uma coisa importante é você falar o que você quer que ela interprete ou considere. Então, de repente, você está estudando as teorias da administração, e aí você fala, ó, considere os estudos de Chiavenato sobre a teoria da administração para me responder. Você pode até enviar o nosso livro dentro da IA e falar assim, ó, estou te perguntando sobre a agenda 2 desse livro aqui, me explica o assunto. Ela vai se alimentar daquilo para poder te auxiliar, tá? Perfeito. Isso é uma das coisas também que eu oriento fazer. Se possível, pegue o livro em si, em PDF, coloca para IA e fale, abre esse arquivo, leia e me responda de acordo conforme essas perguntas. E aí ele vai Isso. começar a quebrar os tópicos. Beleza? Evelyn, tá com uma Beleza. levantada sobre o assunto aqui também? Quer responder a pergunta, Evelyn? Sim, Pedro, em relação... Boa noite. boa Boa noite. noite. Em relação à pergunta, para mim seria D. Letra D, né? Isso. Pode clica Pessoal no aí chat na também tá falando aí, letra D, ó. letra D. Alessandra, Erivaldo, tem uma letra B lá, e o resto do pessoal tá aí falando letra D. Pedro também tá com a mão levantada, pode falar, Pedro, é sobre a pergunta também? Isso, é só para constar, né? Essa é uma constatação, que o ERP ele ajuda muito na produtividade, ele melhora a produtividade do pessoal, porque a velocidade com que a gente recebe as informações ajuda também a gente a tomar as decisões que são necessárias no caso, dependendo de cada caso específico que for apresentado. Com o ERP, a gente pode buscar orientações com os demais departamentos e com essas informações a gente tem uma decisão melhor, uma decisão mais concisa, mais precisa do que a gente precisa fazer. É isso aí, né? As informações do ERP hoje em dia, elas são online, né? Eu trabalhei em 2008 numa empresa e as informações não eram online, a gente tinha processamento de dados. Então, no final do dia, durante toda a madrugada, ia processando os dados para alimentar vários bancos de dados, para as informações do faturamento de um dia, alimentar estoque para o outro, para tomar de decisão. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem os dados online. Pessoal, eu cliquei na letra D que já pulou. Ah, não, tá aqui, tá marcado Não, aqui a nossa marcou. respostinha. Ela ficou verdinha, vocês Verdinha. acertaram, né? Então, é exatamente isso, né, que vocês estão comentando aí. Os dados são processados em tempo real, é a melhor, né, alternativa aí que se encaixa à pergunta. Show de bola. Próxima pergunta. Vou ler para vocês, ó. Com a implantação de um software de ERP, como a implantação de um software de ERP implica a agilidade na troca de informações entre diferentes departamentos? Alternativa A. A troca de informações que antes poderia levar dias passa a ocorrer em questão de segundo. Alternativa B. Aumenta o rigor burocrático, fazendo com que a troca de documentos demore mais para ser validada. Alternativa C. Exige que todas as informações passem por um servidor externo antes de chegarem ao departamento vizinho. E alternativa D. Restringe a comunicação apenas ao ambiente virtual, proibindo reuniões presenciais para discutir dados. Qual a alternativa correta na segunda pergunta? Renan, letra A. Daniela, letra A. Carlos, letra A. Caroline, letra A. Lívia, A. O pessoal tá Tatiane, unânime na letra A. Tatiane na letra A. Janaína. Então vou ler de novo aqui a letra A, ó. A troca de informações que antes poderia levar dias passa a ocorrer em questões de segundos. Vamos clicar nessa daqui, porque eu também acho que é essa. É exatamente o exemplo que eu tinha dado antes de ler a pergunta, né? Na empresa que eu trabalhava, isso acontecia de uma maneira bem morosa, bem demorada, né? Os sistemas funcionavam durante o dia e à noite ali os dados eram transferidos de banco de dados, vários processamentos aconteciam e acontecia erros, né? Era um negócio de louco mesmo. Era praticamente a madrugada toda os sistemas trocando informações ali.
E agora, com o sistema integrado com o sistema online, essas informações são atualizadas em tempo real. E próxima pergunta. E aí, Helena, pergunta? Por que saber o momento correto de descarte de informações é considerado uma estratégia vital para a gestão de uma empresa? Alternativa A, porque a legislação brasileira exige que todo documento seja destruído após no máximo 2 anos de guarda. Alternativa B, para evitar que os funcionários percam tempo lendo documentos antigos durante o horário do expediente. Alternativa C, documentos sem valor acumulados aumentam os custos de armazenamento e ocupam espaços que seriam melhor aproveitados. E alternativa D, para garantir que a empresa não possua nenhum registro histórico que possa ser auditado futuramente. E aí, pessoal? O pessoal está no chat lá, alternativa C. Vamos participar, gente, porque daí a gente pode usar essa atividade, né, professores? Né, quem está participando, daí a gente isenta, vamos dizer assim, da segunda atividade, né, que está rolando, que é o debate. Dá para salvar uma notinha lá, né? Se for necessário, a gente pode fazer Isso. isso. A Lohane falou a letra A. E eu queria até usar a letra A de exemplo para vocês, para quando vocês forem fazer qualquer tipo de prova. Olha o que nós temos na letra A. A gente tem duas palavras que acaba errando essa alternativa já assim de cara, ó. Porque a legislação exige que todo documento seja destruído. Então, quando a gente tem esse tipo de palavra que exige tudo, isso faz com que o negócio se torne muito restrito, muito fechado, muito específico e muito provavelmente vai estar errado. Então, um tipo de questão que fala assim, ó, exige que todo documento, exige que tudo seja feito assim. Então, provavelmente essa questão é uma questão que vai estar errando ali, né, a alternativa. Então, fica de olho. Quando vocês lerem isso aí, desconfia duas vezes. Pode ser que ela seja verdade, mas desconfiem duas vezes quando vocês lerem esse tipo de palavra dentro de uma afirmação, tá? E o restante da galera tá falando aí letra C, letra C, letra C. Pedro tá com a mão levantada, pode falar. Não, é só a respeito do que a professora falou, quem estiver participando aqui poder ser eximido de fazer a, a, as, as outras avaliações, né? A segunda avaliação. Desculpa, professora, mas eu posso pedir uma coisa? Faz isso não. Deixa a gente trabalhar, deixa a gente pensar, deixa a gente buscar mais, tá bom? Por mim, gente, é que na verdade assim, a gente tenta agradar todo mundo, né? Porque acho que foi uma das primeiras, acho que foi na aula inaugural, né, que a gente teve aí algumas solicitações aí em relação a isso, alguns pedidos, mas, né? Não, Pedro, eu gosto de deixar isso daí como se fosse uma alternativa, né? O aluno veio aqui, participou, e aí ele, poxa, não consegui fazer lá. Ou dá para salvar, professor? Porque eu estava lá, eu participei. Aí a gente dá uma salvada, tá? Aí beleza, aí concordo. Oi, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. É o Renan falando. Eu queria só acrescentar algo com relação à resposta dessa pergunta, que é com questão ao descarte da documentação. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver incorreto, aquela questão legislativa ou algo de alguma lei, algo do tipo, que você precisava manter durante 5 anos uma documentação fiscal, trabalhista e algo do tipo, pelo menos para poder descartar. É verídico, não é? Eu sempre escutei falar sobre isso. Trabalhista Renan, principalmente, né? é verídico, sim, e cada tipo de documento tem um prazo específico, tá? Eu não vou saber te falar certinho se documento de RH é 5 anos, se fiscal é 10 anos, mas tem algumas questões, sim, que são importantes, que são verídicas, como você perguntou, e devem ser respeitadas, tá? Então tem documento que deve sim ser guardado por 5 anos, talvez documentos por um prazo maior, tá? Para cada, vamos falar assim, para cada área de documento, parte fiscal, parte trabalhista,
tem uma certa. Até Até, para atestado médico, tem um certo período até o que é imposto de necessário renda, deixar. né? Eles pedem É, 5 anos para guardar os recibos que você tiver ali, né? Manuais ainda, né? Perfeito. isso. Mas tem Obrigado. sim, viu? Tem que ter uma atenção especial para isso. As empresas precisam ter uma atenção especial para isso, sim. Ô, Inclusive, só para, né, na área de trabalhista, né, de recursos humanos, existem alguns documentos que eles devem ser guardados, né, por prazo indeterminado, né? Então, por exemplo, até para fins de aposentadoria, né? Então, é um tipo de documentação, né, daqui que comprova que aquele trabalhador, né, exerceu aí, né, alguma função dentro da empresa, que pode acontecer, né? A empresa ela é obrigada a fornecer essas informações aí para fins de aposentadoria. É lógico que hoje em dia está tudo caminhando, né, para o e-social, que é algo mais, né? A gente está indo, né, para dados aí salvos em nuvem, né, como a gente estava falando. Mas antigamente, né, então documentos aí antigos de quem já trabalha, né, os mais, vamos pensar assim, os mais experientes, né? Quem já trabalha há muitos anos aí, sabe que existem alguns documentos que devem ser guardados da empresa, porque amanhã depois, se eu perder a minha carteira de trabalho, alguma coisa nesse sentido, eu tenha como comprovar. Então, alguns É porque documentos eu são. sempre escutei, inclusive, sobre contas de consumo, como água, notas fiscais, etc., até Não, tem esse coisa prazo de que. 5 anos. Não, tem coisa que você não precisa guardar por tanto tempo. Varia, né? De 2 anos Aham. até de forma indeterminada, como no caso aí para uma empresa, né? Documentos trabalhistas nesse sentido. É. Ô Pedro, para a empresa existe uma condição legal para isso, prazos específicos para documentos específicos. Para você, enquanto pessoa física, você acaba guardando por segurança, né? Ah, vou guardar uma nota fiscal por uma segurança minha, para de repente comprovar que eu fui no médico e não caí na malha fina do imposto de renda. Então, assim, mas para a empresa existe uma legislação sobre isso. Para a pessoa física, a gente acaba guardando aí mais por precaução. E A Joyce clicando na também, resposta. só para complementar aqui, né? Que a Joyce colocou aqui no chat também, a professora Joyce, né? Ela colocou aqui que dependendo, né? Alguns documentos são vitalícios, né? E departamento pessoal mais de 30 anos quando era manual, né? A É isso maioria aí. que respondeu aí a alternativa C está correta. Correto, cliquei na resposta aí. E próxima pergunta? Vamos lá? Bora. O Pedro está com a mão levantada? Assim, só lembrando, realmente o imposto de renda é 5 anos, pelo menos foi isso que me cobraram. O imposto de renda de até 5 anos é o máximo que eles cobram. E com relação ao FGTS, que é o que justamente acompanha praticamente a vida da gente, normalmente o prazo é de 30 anos, são de 30 anos. É isso aí. O Everton, quer tocar essa pergunta aí? então, vamos lá. Qual medida é recomendada para garantir a segurança no descarte de documentos que contenham informações confidenciais ou estratégicas? Então, tem a questão A. Substituir a destruição pela simples marcação do documento com o carimbo de inútil? B. Encaminhar os documentos para o lixo comum, desde que estejam dentro dos sacos pretos opacos? C. Utilizar fragmentadoras de papel para realizar a destruição mecânica antes do caminhamento para reciclagem. 4. D. Manter os documentos em uma pilha separada no pátio da empresa até que a coleta seletiva os recolha. Tá bem fácil, né? Até aproveitando aqui para comentar, viu, professor? Gente, às vezes a gente até durante o semestre, às vezes tem algum aluno que fala assim, professor, mas isso aqui eu sei que é diferente e tal. Então, assim, sigam muito o manual, né? O livro lá. Porque, no geral, né? A gente está ensinando baseado no que está nas agendas. Né? Por mais que vocês tenham alguma coisa a mais, claro que isso vai ajudar, mas isso é importante, né? É isso aí.
pessoal no chat tá lá descendo o dedo na letra C destruir. Eita, todo mundo Vamos quer. lá, vamos clicar na letra C e Olha, foi unânime, hein? acertamos, letra C. E nossa última pergunta agora? Isso. Vai, Ale. Bora lá. Ao descartar documentos em papel que não possuem mais valor, qual prática contribui diretamente para a preservação do ecossistema? Alternativa A: misturá-los com resíduos orgânicos para acelerar a decomposição do papel em aterros, separar os papéis descartados e encaminhá-los para os processos de reciclagem, queimar os papéis em ambientes controlados para evitar a geração de resíduos sólidos, ou enterrar os documentos no terreno da empresa para que sirvam como adubo natural. Ó, não sei se estão rindo, mas aqui em casa eu tenho um barril daqueles de 200 litros, aqueles azulzinhos de plástico assim, ó, de 200 litros, e eu jogo todo o resto de folha que vai caindo das árvores, jogo lá dentro, às vezes jogo papel também lá, vai virando adubo, vai fazendo Você tem uma composteira na sua casa? mais ou menos isso. E o Enterrar o pessoal papel no para ele chat virar lá, letra B, árvore. letra B. O Renan falou alguma coisa? Pode falar, Não, Renan. se enterrar o papel, de repente ele vira árvore novamente. Será, cara? Uma micro semente ali? O pessoal tá aí na letra B, e aí é isso mesmo, né? A reciclagem permite o reaproveitamento das fibras do papel, reduzindo o impacto ambiental e a necessidade de novos recursos naturais para fazer novos papéis ou papelão, né? A empresa tem que pensar, porque assim, hoje em dia, né, a gente vai falar mais para frente disso também, mas é importante para a imagem da empresa, ela tem que, né, se preocupar com o meio ambiente, né, pensar nas próximas gerações, né, porque as organizações geram muito resíduo, né? É. Então, são coisas que a gente precisa, até por conta disso, né? Eu acho que está caminhando cada vez mais pela digitalização desses documentos, né? O uso cada vez maior aí da internet, da intranet, da inteligência artificial, né? De tudo que não gere muito resíduo, vamos dizer É isso assim. aí. Esses dias eu fui na Caixa para fazer um pagamento de um financiamento lá e eles imprimiram 18 folhas, só foram duas vias, Nossa. né, de 9 folhas, só para falar que eu estava aceitando usar o FGTS para pagar uma parte do financiamento, não sei o que lá. Foram 18 folhas. Então, assim, é muita Nossa. coisa só para. Poderia ser um aceitar no aplicativo ali, né? Exatamente. Pessoal com a mão levantada, Carlos, pode falar, quem mais tiver? Pedro. Bom, essa questão de utilização do papel, eu vim de um Porto Seco, e lá eles utilizam muito na parte do transporte, né, que faz o encaminhamento da carga, tanto para a entrada do terminal, tanto para a saída. E a equipe do transporte, por muitas vezes, na empresa que eu trabalhei, faz a impressão de documentação e não é brincadeira, de coisa de, às vezes, 50 folhas, 210 folhas, e é só para rabiscar. E essa história de empresa com selo verde, por muitas vezes, ela não é levada a sério, porque eu já ouvi alguns rumores desse selo de empresa verde ser comprado. Tem empresas que compram esse selo verde e não há uma fiscalização de vias de fato, né? Então acaba gerando essa desconfiança. Então depende muito da empresa. Da empresa que eu vim, pelo menos, ela tem o selo verde, mas de selo verde não tem nada. Mas imagina uma mas ferrovia ali, para cada Sim. vagão, se tiver que imprimir uma folhinha de um conhecimento de transporte, alguma coisa assim, Não, são e muitas realmente folhas eles têm mesmo. que fazer isso. Eles são obrigados a fazer isso Por para questão poder de fazer o seguro, né? direcionamento da carga. Exatamente, com o direcionamento da carga. Tanto que até a carga só pode sair do terminal se o motorista, né, tiver com a nota fiscal. Só que por muitas vezes eles têm que imprimir essa segunda via para arquivamento. Só que lá já está ocorrendo a digitalização. Só que por muitas vezes os usuários, os colaboradores de dentro da própria empresa ainda imprimem. Então eles imprimem
Teve vezes de eu pegar, o pessoal imprimindo 125 folhas, e aí pega e entrega pro estagiário e fala, ó, picota e faz bloquinho de papel pra gente. Eu falei, então por que que você me gastou 250 folhas aqui, meu amigo? Sendo que é só você salvar digital e subir dentro do sistema. Ah, mas é porque é a ordem do chefe. É o Mas eu costume, acho né? que são hábitos, né? Maus hábitos, que eu Hum. acho que existe uma grande tendência a estar se alterando, né? Então, hoje mesmo a gente escuta cada vez mais falar sobre, por exemplo, ESG, que é justamente, né, critérios, né, que sejam ambientais, sociais, de governança, que a empresa tem que adotar para que ela tenha um sucesso nos negócios e também pleitear, né, com clientes, investidores, né? Então, eu acho que existe, uma não sei, eu acho que a empresa que não se adequar a isso, e isso daí exige treinamento de funcionário, né? Exige aí mudanças, né? Que, lógico, leva tempo, é um processo demorado, é um processo que exige uma mudança cultural dentro da organização, né? Mas eu acho que é uma tendência, né? E se a empresa não se adequar, né? Até por conta de custos, né? Quanto que não se gera aí, que nem você estava falando da impressão de papel, né? Quanto que ela podia ter economizado aí, se cada setor, né, trabalhar dessa forma, imprimindo, 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 né? Quanto que ela não consegue economizar aí com papel? Sim, É isso isso aí. porque as impressoras dessa empresa são locadas. É que existem vários tipos de contrato de locação de impressora. Tem por você só contratar o equipamento, independente do número de impressões, e tem contratos por número de impressão. Se eu não me engano, para cada setor, era previsto, no começo do contrato que eu peguei, era 10.000 impressões diárias. 10.000. E depois caiu, eles limitaram o valor e reduziram o número de impressoras para 5.000 diárias. Mas aí você olha, mensurando, eles gastam mais de 70 caixas de resma fechada de papel por mês, mais de 70. Então não bate a conta. Então eles acabam pagando multa todo santo mês. E é multa cara, é multa de coisa de 3.000, 4.000 até 7.000 reais para a empresa que faz a locação. Porque além da locação, tem os insumos, que são os toners, que eles também pagam. Então o toner não aguenta. Tem toner que é 3.000 impressões, tem toner que é 2.500 impressões. E acaba ultrapassando em muito. Isso aí. Provavelmente o cara que imprime tá ganhando um dinheirinho aí do dono da impressora. É, eu ia falar isso, pensei nisso. Pensou, mas não falou, e eu falei. Ei, meu Deus. É, Pessoal, mais Pedro, quer alguma falar dúvida? uma O coisa? Acho Pedro que tá com uma só o levantada, né? Pedro. Ouvindo tudo isso, a gente percebe e acaba recebendo o exemplo clássico e puro de má administração, né? De recursos, de mau controle do, dos insumos que a empresa tem, e tudo isso só acarreta problemas. Lá na frente, eles vão sentir essa falta, esse gasto desnecessário. Com certeza. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Professora, já que a senhora perguntou, eu vou perguntar. Por que no Brasil online leva 3 dias? No mínimo. A senhora Como que consegue é? me responder? Por Online? que Eu não no Brasil entendi. online leva 3 dias? Como assim? Ah, É porque toda vez que você vai pagar uma conta, e eles dizem que é o pagamento online, ela só vai ser creditada depois de 3 dias. Aí eu fico tentando entender esse processo. Ah, seria o mas tem. processamento bancário, né? Mas Depende da situação. Tem banco que é online, sim. Depende do documento. Às vezes, se for imposto, demora mais. Tem situações É. diferentes aí.
Hoje mesmo, É. quando você compra por Pix, né, às vezes cai na hora, né? Na hora. Quando você passa até o cartão virtual de crédito na hora. Acho que, como o professor falou, João Paulo, né, depende muito Da como tem situação. empresa, se for final de semana, vai cair no próximo dia útil. Depende muito, né? É Beleza. isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, para a gente encerrar, né? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai continuar disponível no ambiente virtual. Vocês podem enviar Correio Tech para a gente, tá? Quem estiver assistindo a gravação também, se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente. A gente está disponível aí no ambiente virtual durante toda a semana, né? Cada professor tem seu horário específico ali, mas de segunda a sexta todo mundo tem atendimento ali dentro dos horários. Então, se tiver alguma dúvida, manda Correio Tech, a gente está lá para ajudar vocês. Beleza? Então, um bom resto de semana de estudos, um bom fim de semana de estudos para vocês. Obrigado, professores, aí Tchau, pela tchau. parceria. Alexandre, Obrigado, Everton, tchau, Joyce. pessoal. Obrigado, alunos. Obrigada, gente. Boa Obrigado, noite. Valeu, professores. Boa pessoal. noite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Sucesso aí. Fichário e debate essa semana, hein? É isso aí. Vamos lá.